Deus. Amém, família? Que a graça e a maravilhosa paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Amém. De tempos em tempos, quando o rei de Israel, quando os reis de Israel, ou quando o povo de Deus se desviava, quando eles começavam a esquecer do Senhor, de tempos em tempos, o Senhor levantava um homem, ou até mesmo uma mulher, o Senhor levantava um profeta, para que pudesse redirecionar Israel e o rei nos caminhos do Senhor novamente. Sempre quando o povo estava virando as costas para Deus, Deus levantava um homem. De tempos em tempos, nós vemos isso se repetir na vida dos profetas maiores, dos profetas menores, na vida de tantos reis em Israel. Isso foi recorrente. Mas o mais interessante é que havia um homem em que o significado do nome dele era: o Senhor é Deus. Era: o Senhor é Deus. Toda vez que falava o nome daquele profeta, eles estavam falando assim, ao invés de chamar o João ou o José, eles falavam assim: olha, o Senhor é Deus, está ali. O Senhor é Deus, está lá. Cada vez que falavam o nome daquele homem, eles estavam proferindo: o Senhor é Deus. Você tem noção do que é isso? Israel havia se afastado dos caminhos do Senhor. E então Deus decide levantar um homem para pregar a palavra do Senhor para Israel. Mas de repente esse homem ele começa a pregar, mas também ele começa a falar de algo que não estava propriamente relacionado com o tempo que eles estavam vivendo. Além de direcionar, de redirecionar o povo, ele estava pregando para um tempo futuro. Tempo futuro este que é o mesmo em que nós nos apresentamos, é o mesmo que nós nos encontramos nos dias de hoje. Tamanho o amor de Deus pela minha e pela sua vida que há mais de 2.500 anos aproximadamente, Ele já sabia que eu e você precisaríamos destes ensinamentos nos dias de hoje. Como eu sempre digo, nós somos o único povo da terra que tem o spoiler do que está por vir. Nós somos o único povo da terra que sabe o que vai acontecer nos fins dos dias. E nós precisamos nos enquadrar com os acontecimentos dos últimos dias. Eu não sei se você sabe, mas a maioria aqui de casa já sabe que não há combinação entre a palavra que abre o culto, entre o louvor e a pregação. Não há ninguém que combine algo aqui nesse altar. Porque eu entendo que é o Espírito Santo de Deus que move todas as coisas aqui neste lugar. Não é o que eu quero pregar, não é o que o Ícaro quer cantar, não é o que o irmão Fábio quis abrir o culto nessa noite. Mas é o que o Espírito Santo de Deus deseja comunicar para quem Ele escolher a dedo para estar aqui neste lugar. Então olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: olha, o Senhor te escolheu a dedo para estar aqui nessa noite. Para estar aqui nessa noite. Aleluias. E essa semana o Senhor me deu um versículo. Eu estava pensando e orando e falando com o Senhor em relação à nossa conferência em Gales em 2025. E o Senhor me deu um versículo que está em Joel capítulo 2, verso 16. Puder pôr para mim, John, por favor? Joel capítulo 2, verso 16. E a palavra do Senhor diz assim: reuni o povo, santificai a congregação. Ali está a comunidade. Santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os meninos e as crianças de peito. Saia o noivo do seu quarto, saia o noivo dos seus aposentos, e a noiva
Aliás, sai o noivo da sua recâmara, diz na minha tradução, ali diz do seu quarto, e a noiva do seu aposento. E eu comecei a refletir sobre a conferência do ano que vem. E aí o Espírito já me levou aos acontecimentos do passado, que aconteceu em Gales, que foi o maior avivamento, o avivamento mais poderoso que aconteceu na face da terra em toda a história, pós-Cristo. Aonde um país inteiro se converteu no espaço de um ano. Um país inteiro se entregou para Cristo no espaço de um ano. No início de 1902, 1904. Mas ao fim de um ano esse avivamento ele se interrompeu. Porque naturalmente Evan Roberts ele se cansou. E o avivamento foi interrompido. E existem palavras para você que não sabe que este avivamento é interrompido uma vez. Novamente existe um anjo no céu segurando este avivamento da parte de Deus para começar a romper esse avivamento de novo. E imagine o que nós vamos fazer em Gales todos os anos, igreja. Ele começou como um simples retiro. Era um simples retiro de alguns irmãos que iam lá para buscar a Deus, simples assim. Mas esse simples retiro no primeiro ano, antes de começar, ele se tornou de retiro, ele passou a ser uma conferência de alinhamento e avivamento. Para você que não sabe, nome dado pelo Senhor. Quando estávamos lá em Gales, como fomos visitar lá pela primeira vez, não foi isso, né, amor? Conferência de alinhamento e avivamento. Mas, pastor, o que é alinhamento e avivamento? O que o Senhor Jesus falou, testemunhou a respeito de João Batista? Quando João Batista pregava no deserto, as multidões iam para ver João Batista no deserto, porque havia um movimento de Deus naquele lugar. E João Batista ele pregava: arrependei-vos, raça de víboras, porque vos é chegado o reino de Deus. Essas eram as simples e profundas palavras de João Batista. E ele recebeu o título do Senhor Jesus, que não houve homem nascido de mulher maior do que João. E nós vamos fazer o que em Gales, igreja? Nós vamos lá para uma conferência em 2025, a terceira conferência de alinhamento e avivamento. O que é alinhamento, se não arrependei-vos? É alinhar a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor, para você que não sabe. Todos nós, quando nós começamos a conhecer o Senhor, nós nos convertemos. É natural a gente ouvir a palavra, entre aspas, converter, não é verdade? Eu me converti ao cristianismo, eu me converti ao Senhor. Mas o que é converter ao Senhor? É você ter a sua vida rumando para o inferno naturalmente, porque quem está sem Cristo está rumando para o inferno, segundo a palavra de Deus. De repente você tem a revelação de quem é o Cristo. E você entende, conhece o Senhor Jesus, de repente você muda o curso da sua vida, aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador. De repente você converte o rumo que você estava indo. Você não mais vai para o inferno, mas você começa a arrumar e desenvolver a sua caminhada com Cristo rumo a Jerusalém Celestial. E ali começa o início da nossa caminhada cristã. Isso é o alinhamento. Mas para que vivamos o avivamento, é preciso que o alinhamento esteja completamente alinhado. Quem aqui já foi num quiroprator? Eu também, pastor, de tempo em tempo tem que ir lá. Mas sabe por que Deus, cada um ano, Deus faz eu passar pelo quiroprator? É para mim não esquecer que eu preciso alinhar a minha vida segundo a palavra de Deus. Tudo fala, só a gente que não presta atenção. Essa semana refletíamos no discipulado lá em casa, aonde estávamos eu e mais 3 pessoas, e nós falávamos da função de cada um, e era a revelação de Deus purinha sobre a função de cada um, que eles exerciam no corpo de Cristo. Eu não vou falar aqui porque eu não pedi autorização para falar. Tamanha maravilhosa graça do Senhor para com a vida do corpo de Cristo neste lugar. Mas pastor, o que tem a ver a conferência de Gales com a palavra de hoje? E aí eu comecei a orar ao Senhor durante a semana. Eu comecei a falar com o Senhor, e de repente nos meus momentos de oração, o Espírito começou a ministrar, de repente me levou em Joel capítulo 1. Resumindo para você, Joel capítulo 1, vamos começar lá. Joel capítulo 1, verso 1.
O nome de Joel, por si só, ele fala sozinho. Joel significa o Senhor é Deus. Cada vez que você lê o livro de Joel, ou que você fala a palavra Joel, você está dizendo: o Senhor é Deus. O povo estava completamente longe dos caminhos de Deus. O povo estava completamente longe de Deus. E aí Deus levanta o profeta Joel. E de repente no verso 1 ele fala assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Anciãos, ele começa a se dirigir aos anciãos. Por que ele se dirige aos anciãos primeiro? Era porque naquele tempo, como deveria ser nos dias de hoje, eu e você precisamos redobrar a nossa atenção quando nós ouvimos uma pessoa mais velha, porque ela tem conselhos inestimáveis para nós, conceitos que nos levarão, que nos ajudarão na nossa caminhada cristã. E ele diz assim: anciãos, ouvi isso, escutem isso, e a todos os moradores da terra. Ele passa a falar aí não só ao povo de Israel, mas a todos os moradores da terra. Escutai. Diga aí para o irmão que está do seu lado: escuta aí. Balança ele aí, chacoalha ele aí, segura. Diga aí para ele: escuta aí. Já aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Ele começa dizendo assim: olha, isso que eu vou falar para vocês agora, já aconteceu isso antes? Já aconteceu nos dias dos pais de vocês? E ele continua com a revelação da parte de Deus: contai isso aos vossos filhos e às vossas filhas, e transmitam aos seus filhos e às filhas destes, a geração seguinte, e assim vai. Daí a importância gigantesca, igreja. Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Ensina o seu filho aonde? No caminho em que ele deve andar. Ou seja, você estará com ele no caminho. Não é o seu filho que vai estar lá no caminho, é você e ele indo no caminho do Senhor junto com ele. Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará do Senhor. Ele não se desviará do caminho do Senhor. Por isso que os pais, eles se tornam modelos para os filhos. Se o seu filho não vê em você um homem de Deus ou uma mulher de Deus, qual é o modelo que ele vai ou ela vai seguir? Nosso Deus é um Deus geracional. Por isso que ele falou ali: olha, conte para os seus filhos, para os filhos de seus filhos, e para os filhos de seus filhos, e os filhos de seus filhos. Contem para todas as gerações o que eu vou revelar para vocês agora. Pode passar. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. E o que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto assolador comeu. E o que o gafanhoto assolador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Ou seja, a destruição foi completa. Mas pastor, o que o profeta Joel começou a falar ali a respeito disso? Ele estava, sabe como nós temos o costume de falar: ou eu me converti ao Senhor, eu me converti a Cristo, ou nós temos o costume de falar: eu me salvei, eu estou salvo em Cristo. Mas você já pensou o que significa a expressão eu sou salvo em Cristo? Mas salvo do quê? Salvo de quê? É exatamente aqui que o profeta Joel começa a revelação da palavra de Deus. Salvo exatamente desse dia, o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor. O dia do Senhor. 4 expressões são utilizadas pelo profeta Joel. Para descrever tamanha destruição, que não sobrou nada
Vamos continuar na palavra para que você possa entender. Porque uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Invadiu a terra de quem? De Israel. Seus dentes são dentes de leão e tem presas de um leão. Ela arrasou a minha videira e arruinou a minha figueira. Descascou-a e a derrubou, deixou os seus galhos embranquecidos. Ou seja, além de devastar toda a produção de cereais de Israel, toda a produção de cereais do campo foi devastada. Pode voltar um pouquinho, John. Foi devastada. E além disso, todos os frutos eram acabados, eram findados. A assolação começou a estar generalizada. Quem é que lembra na pandemia que quando a gente começou a ouvir os boatos da pandemia, era um alarme aqui, um alarme lá, até que de repente se instaurou a pandemia geral. O susto total. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas é interessante que nós temos amnésia, o tempo passa e parece que a gente não passou pela pandemia. Deus colocou o mundo inteiro dentro de casa para falar: preste atenção, ó povo, porque eu estou cumprindo a minha agenda. Deus precisou deixar você por 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano dentro de casa, para você reunir com a sua família, para você sentar à mesa com a sua família, para que você volte o seu olhar para Deus, porque quando Deus permite que nós venhamos a passar por tribulações, essa é uma das estratégias de Deus, você que não sabe, é permitir que o povo passe por dificuldade ou tribulação, para trazer você para a presença dEle. Mas a pandemia passou e parece que a pandemia já fazem 100 anos que aconteceu, e ela só passou tem o quê? 2 anos, 3 anos? Não, uns 3 anos, né? Mais ou menos. E parece que faz 100 anos. E a gente nem passou por isso. Todos os campos em Israel haviam se acabados. Tudo havia sido destruído. Tudo. Tudo será destruído no grande e terrível dia do Senhor. Tudo. Lamenta pelo marido da sua juventude, a semelhança da virgem vestida de pano de saco. O que o Senhor, quando nós ouvimos falar de pano de saco, daqui a pouco a gente entra nisso, as ofertas de cereais e as ofertas de libação foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes, os ministros do Senhor estão de luto, até dentro do templo do Senhor, até dentro da casa de Deus. Culto ao Senhor, as ofertas de cereais e tudo mais haviam se cessado. Tamanha destruição no mundo. Tamanha destruição, que até mesmo na casa de Deus havia se cessado. E os sacerdotes estavam do quê? Em luto. Aqueles que precisavam estar de luto, eles estavam em luto. As ofertas de cereais, o campo está assolado e a terra chora, pois o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Ou seja, a alegria foi generalizadamente acabada, geralmente acabada. A alegria foi findada. O caos se instaurou. Envergonhai-vos, lavradores, chorai, viticultores, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo foi destruída. A videira secou, a figueira murchou, e a romanceira, a palmeira, a macieira
com todas as árvores do campo secaram. A alegria dos homens se acabou. Porque a alegria dos homens estava onde? Nas coisas. Tudo secou. Tudo se acabou. Aonde está a nossa alegria? Se o Senhor tirar o nosso trabalho, se o Senhor tirar a nossa saúde, se o Senhor tirar os nossos filhos, se o Senhor tirar tudo o que nós temos, aonde está a nossa alegria? A alegria do povo aqui não estava em Deus. A alegria do povo ali estava nas coisas. Você vê alguma coisa semelhante nessa geração de hoje que nós vivemos? Não, né? Aqui não. Só lá em Marte, não é verdade? Só em Marte. Aqui não. Aqui não. Ó sacerdotes. Quem são os sacerdotes hoje? Olhe para um pai de família do seu lado, olhe para o seu esposo ou para o seu pai. Quem é o sacerdote da sua casa hoje? Ó sacerdotes, vestivos de pano de saco e lamentai. Quando a palavra de Deus fala vestivos de pano de saco e lamentai, o Senhor está falando: olha, filho, sacerdote, homem de Deus, esposo dessa mulher abençoada, pai dessa criança, deste jovem mais que abençoado, vista-se de pano de saco e lamente. Ou seja, traduzindo para o português nosso tranquilo e natural, jejue. Entre num jejum. Se lamente. Vista-se de pano de saco. A nação, antigamente, o israelita, ele se vestia de pano de saco, e era para ele uma humilhação, ele estava se humilhando diante de Deus. Hoje, eu e você não precisamos se vestir de pano de saco para se fazer de coitadinho, mas eu e você precisamos jejuar. O meu e o seu jejum diz assim: Deus, diz assim: Senhor, estou me humilhando diante de Ti, porque o pecado entrou no mundo através do quê? Da comida. Mas não é assunto para hoje. Diga aí para o irmão que está ao seu lado: por isso que você tem que aprender a jejuar. Quando você jejua, algo poderoso da parte de Deus é liberado sobre o seu espírito, que vai atingir a sua alma e vai refletir nas suas atitudes. Quer turbinar a sua vida espiritual, quer turbinar a sua vida? Comece a experiência de jejum. E para você que não sabe, tem 4 anos que a igreja jejua 24 horas por dia aqui nesse lugar. Além da igreja jejuar 24 horas por dia, alguns líderes jejuam comigo durante todos os 7 dias da semana, 30 dias no mês. Para você que não sabe, porque nós entendemos que nós precisamos nos humilhar diante de Deus, e nós só estamos depositando o nosso jejum diante de Deus, só depositando. Daqui a pouco, imagine o que vai acontecer com esse depósito que a igreja inteira está fazendo diante de Deus em jejum. O que vai acontecer, igreja? Bum! Vai romper algo nesse lugar. Mais dia ou menos dia, romperá algo sobrenatural nesse lugar. Se romper, Deus é Deus. Se não romper, Deus continuará sendo Deus. Porque nós não vivemos pelo que Ele faz, nós vivemos para agradar e obedecer a Ele. E o profeta Joel começa a falar assim: sacerdotes, ó sacerdotes, vestivos de pano de saco e lamentai, chorai os ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de pano de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de cereais e a oferta de libação foram eliminados do templo de Deus. Não vou entrar nesse detalhe agora, vamos continuar. Decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni os anciãos e todos os moradores da terra no templo do Senhor, o vosso Deus, e clamai ao Senhor. E clamai a quem? Ao Senhor. Quando eu vejo o nome de Joel, que o significado de Joel é Deus, Senhor é Deus. Muitas vezes nós sabemos que existe um Deus, nós estamos na casa desse Deus, mas nós não temos o real e verdadeiro entendimento de quem é o Senhor, de quem é Deus. Porque se nós, quando nós tivermos, igreja, o real sentido, a real revelação de quem é Deus, a nossa vida seria totalmente diferente.
não temam nada além do Senhor. Foi um dos conselhos que o Senhor nos deu. Não temam nada nessa vida além do Senhor. Nós não temos ideia, meus irmãos, de quem é Deus ainda. De quem é o Senhor. Pode passar. Que dia, o profeta Joel fala assim, que dia, o dia do Senhor está perto, e vem como força destruidora da parte do Todo-Poderoso. Você faz noção do que é Deus falando isso por amor a mim e a você? Só isso já é motivo de eu colocar a minha vida nos 4 cantos, entre as 4 linhas da palavra de Deus, e jamais sair desse lugar, da presença de Deus, da palavra de Deus, igreja. Para você que não sabe, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, ela toda se completa, ela toda se une, ela toda faz sentido. Escrita por mais de 30 e poucos homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas não há uma variação na palavra de Deus. Não há igreja. Nós somos o único povo da terra que tem o spoiler do que aconteceu. Aliás, nós sabemos a história do que aconteceu, e nós temos o spoiler do que está por vir. E o profeta Joel diz assim, que dia, o dia do Senhor está perto, o dia do Senhor está próximo. Se nós ouvíssemos isso há 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, quando ele escreveu isso, lá ele já profetizava. Ele teve a revelação da parte de Deus há mais de 2.500 anos atrás, deste tempo que nós estamos vivendo. E ele continua dizendo, pode passar, por acaso o mantimento não foi cortado diante dos nossos olhos, e a alegria e o regozijo não foram cortados do templo do nosso Deus? A semente está murcha sobre os seus torrões, os celeiros estão derrubados, os armazéns arruinados, pois todo o cereal se perdeu. Como muge o gado, os rebanhos e as vacas estão confusas, pois não tem pasto, não tem rebanhos, os rebanhos, as ovelhas também estão perecendo, tudo estava perecendo porque não havia alimento, e o pasto estava demasiadamente seco, tudo seco, não havia alimentos. Ó Senhor, clamo a Ti, porque o fogo destruiu as pastagens secas. O pasto já estava seco, mas o fogo que o Senhor enviou destruiu as pastagens que já estavam secas. E as chamas queimaram todas as árvores do campo. Ou seja, se já estava difícil a situação, sabe quando nós falamos assim, está difícil, mas será que pode ficar pior, de tão pior que está? Vai poder ficar. Quero te falar que vai poder ficar. Até os animais do campo suspiram por ti, porque as correntes de água secaram. As correntes de água, os rios secaram, igreja. Você faz ideia o que é isso? Sem água não há vida. Sem água não há vida. Porque as correntes de água secaram e o fogo destruiu as pastagens secas. Tocai a trombeta em Sião e dai alerta ao meu povo santo. Tocai a trombeta em Sião e dai o alerta no meu santo monte. O que o profeta João, o que João Batista veio pregar na face da terra? A chegada do reino de Deus. Ele veio preceder a chegada do Messias. E ele fala assim, olha, se arrependam porque o reino de Deus está próximo. Sabe o que essa desolação significa aos olhos daquele que conhece a Deus? É a ausência de Deus. Porque aonde Deus está, há vida.
Aonde o Senhor está, tudo muda. Veja na sua vida, antes de você conhecer o Senhor e depois de você conhecer o Senhor. Parece que tudo começou a fazer sentido. O Senhor começou a abrir o nosso entendimento. O Senhor começou a fazer-nos entendermos determinadas situações que Ele permite acontecer no mundo. Parece que antes nada fazia sentido na vida, mas quando a gente começa a conhecer o Deus da Bíblia, tudo começa a fazer sentido. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando e já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão, como a luz da aurora se espalha sobre os montes, assim vem um povo grande e poderoso, como nunca houve antes, nem haverá depois nos anos por vir, de geração em geração. Eu não quero entrar aqui no detalhe de quem será esse povo ou não, porque o que o Senhor deseja, o que Ele deseja que eu e você sabemos, que eu e você devemos saber, Ele escreve aqui por explícito. Não adianta conjecturar para saber quem é esse povo numeroso que vai ser usado como destruidor na face da terra. Diante dele vai um fogo devorador e atrás uma chama ardente. A terra à sua frente é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto destruído. Sim, nada lhe escapa. Você já imaginou o que é isso? Você está olhando na sua frente, está como o jardim do Éden, maravilhoso, mas nas suas costas, para trás o fogo destruidor, sem vida. O dia do Senhor será exatamente assim. Salmo 53, João, Salmo 50, versículo 3, por favor. Só para a gente fazer um parênteses aqui. Asaf, ele foi categórico quando ele profetizou no Salmo 50. No verso 3 ele fala assim: o nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador. E ao seu redor, uma grande tempestade. Você lembra quando Deus se apresentou para o povo de Israel, aos hebreus? Quando eles saíram do Egito, e eles estavam indo em direção à terra prometida, eles param diante de um monte, o Monte Sinai. E o Senhor diz a Moisés: Moisés, diga ao meu povo que se santifique, porque ao terceiro dia eu descerei no meio de vós. E Moisés comunica ao povo, o povo se santifica, e ao terceiro dia Deus desce em cima do Monte Sinai. E a palavra do Senhor diz que o Monte Sinai ele fumegava pela presença de Deus. Ele tremia pela presença de Deus. E os hebreus eles não quiseram subir na presença de Deus. E eles disseram assim: Moisés, sobe tu, fala tu com o Senhor. Aonde o Senhor está, igreja, o nosso Deus não é um Deus silencioso. Aonde Ele está, há um barulho ensurdecedor, que será revelado a todo olho nu naquele grande dia terrível do Senhor. E Asaf continua dizendo assim, 53, João. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador e ao seu redor uma grande tempestade. Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Reuni os meus santos. Reuni quem, igreja? Quem são os santos? Somos nós. Mas qual é a qualidade e o adjetivo? Quais são as obras que precisam para ser santo? O que é se santificar?
é viver de acordo com aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus. Reunir quem? Deus está mandando reunir um povo. Reunir os meus santos. Ele não mandou reunir o mundo inteiro, não. Ele não mandou os habitantes do Brasil, ou de Portugal, ou da Inglaterra. Ele mandou reunir os meus santos. Mandou reunir, não é nem o povo de Deus, é os meus santos. Preste atenção. Isso me causa um temor gigantesco. Porque ele foi categórico aqui. Ele não mandou reunir o meu povo. Ele mandou reunir reunir os meus santos. Sabe o porquê o Senhor exige santidade de mim e de você? Porque Ele é santo. Simplesmente por causa disso. E sem santidade ninguém verá ao Senhor. Porque o nosso Deus não é só santo, Ele é santo, santo, santo. Segundo a revelação dada no Apocalipse e para Isaías também. Ele é santo, santo, santo. Você já imaginou o que é isso? Qual é o padrão de santidade do Senhor? É esse padrão que a gente vive na nossa vida? Muitas vezes? Não, muitas vezes não. Mas a gente está no caminho. A gente está sendo aperfeiçoado a cada dia. A cada dia que a gente aprende, a gente vai se santificando no Senhor. A cada dia o fogo de Deus aumenta em nós. E a cada dia nós vamos nos refinando ainda mais para Ele. Antigamente você podia até ver alguma palavra mal na minha boca. Há uns anos atrás, hoje você já não vê mais. Porque a gente vai aprendendo, a gente vai refinando no Senhor. Da mesma forma na vida de cada um de nós aqui. Tem palavras que não podem entrar nos nossos lábios. Falar nisso, tem uma palavra que eu tenho escutado, N Senhora. Sabe o que é isso? Você está falando que a Senhora é o teu Senhor, quando você profere essa palavra. Isso é muito sério, igreja. Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? Quando você fala N, Senhora, você está chamando ela de tua Senhora. Isso é muito sério. O Senhor é o nosso Senhor. Não há outro Senhor além dele. Ah, mas é um ditado popular. De ditado popular o inferno está cheio. Você escolhe. Reuni os meus santos, aqueles que fizeram uma aliança comigo por meio de sacrifícios. O que eu e você fizemos com o Senhor Jesus? Uma aliança por meio de Cristo com Deus. Nós nos aliançamos com Ele. Reuni os meus santos, aqueles que fizeram uma aliança comigo por meio dos sacrifícios, os céus proclamam sua justiça, pois Deus mesmo é juiz. Ouve, povo meu, e falarei. Ele está falando diretamente para os santos. Preste atenção. Ele falou que o povo meu é os santos. Ouve, povo meu, e falarei. Ó Israel, ouve e testemunharei contra ti. O próprio Senhor testemunhará contra Israel. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo por teus sacrifícios, pois teus holocaustos são apresentados a mim constantemente. Não aceitarei novilho da sua casa, nem bodes dos teus currais, porque todo animal da floresta é meu. Ou seja, sabe quando você fala, o carro é meu, a casa é minha, o animalzinho de estimação é meu, ou para aquele que tem algum sítio, alguma coisa, aquele animal é meu. Sabe o que o Senhor está falando? Porque todo animal da floresta é meu, assim como o gado, aos milhares aonde nas montanhas. Tudo que há na terra tem um dono, e eu e você somos os míseros mordomos para o Senhor. Só que o mordomo, quando ele entende o seu papel, que você não é um lago de Deus para represar tudo em você, que você é um rio de Deus, aonde tudo passa pela sua mão e volta para Deus, que você é um administrador da sua vida e de tudo que passa por você e volta para Deus. Você está entendendo o propósito de Deus, que eu e você somos administradores celestiais do reino de Deus aqui nessa terra, aonde tudo que nós temos não é nosso, mas sim do Senhor.
E quando nós entendemos que tudo é do Senhor, e nós vivemos de tal forma, você está começando a ficar pronto para receber mais da parte de Deus. Pode passar, John. Conheço todas as aves dos montes, e tudo que se move no campo é meu. Ou seja, tem alguma coisa que não é de Deus nessa terra? Não tem, tudo é dele, igreja. Tudo é dele. Ele formou a terra como estrado dos seus pés. E a gente briga muitas vezes por causa de um pedaço de terra, por causa de um carro, por causa de coisas. Porque pelo que nós temos brigado? O povo de Israel estava afastado dos caminhos do Senhor, porque as coisas estavam sendo o seu Deus. A palavra que o profeta Joel direciona é para um povo que estava fazendo das coisas o seu Deus. Semelhantemente, alguma coisa nessa geração te gera uma mera coincidência, uma mera semelhança aí fora? Infelizmente eu não posso falar que lá em Marte tem semelhança, mas a semelhança é aqui na Terra. Semelhantemente nós nos encaixamos nessa palavra aqui, igreja. Essa geração se encaixa literalmente dentro dessa palavra. E se eu tivesse fome não pediria, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Se Deus tivesse fome, Ele não pediria, porque tudo que está no mundo já é dele. Deus precisa pedir algo para nós? Mas por que Ele pede? Porque Ele é educadíssimo, Ele é finíssimo, Ele é cavalheiríssimo, e Ele ainda nos dá o livre-arbítrio. Diz: Senhor, se eu te conheço, Senhor, eu vou começar a viver realmente como se eu te conhecesse, como se eu te visse. Obrigado, irmã Adriana, pelo tempo. Glória a Deus. Vamos correr para finalizar. Voltando lá em Joel, por favor, de onde nós paramos. Joel capítulo 2. Vamos lá para o verso 12, John, 2:12, por favor. Mas agora, o profeta Joel ainda continua dizendo: mas agora, ó povo, diz o Senhor. O recado de Deus para aquela geração que estava naquele tempo do terrível dia do Senhor. Diz assim: mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto, perdão. Continue orando e jejuando. Continue clamando. Mesmo que você não veja nada, o dia do Senhor está próximo. E quem estará com Ele naquele dia? Todo o povo ou os seus santos? Os seus santos estarão com Ele naquele dia. E o Senhor diz assim: convertei-vos a mim de todo o seu coração. Olha para dentro da sua vida agora. Quanto do seu coração o Senhor, quanto do nosso coração o Senhor tem? Eu posso falar para Ele: Senhor, meu coração é inteiramente seu, mas pelas minhas atitudes é que Ele me conhece. Porque a boca fala do que o coração está cheio, as nossas atitudes são do que o nosso coração está. Como o nosso coração está? O Senhor não quer você pela metade. O Senhor não quer 99% de nós. Ele te quer por inteiro. Ele não te quer santo 99%. Existe santo 99%? Ou é santo ou não é? Ou é santo ou é profano? Pode passar. Tem uma mera coincidência que nós estamos jejuando há 4 anos com essa palavra? Vai vendo as cristocidências aí, igreja. Vai vendo. Como diz um amigo meu, vai vendo. Vai vendo. O Espírito Santo arquiteta todas as coisas. Nós precisamos ser um pouquinho espiritual, só um pouquinho, para entender o trabalhar dele. O que nós vamos fazer em Gales todos os anos?
conferência de alinhamento e avivamento, igreja. Por quê? Cristocidência? Mera semelhança? Rasgai o coração e não as vestes. Aponte o dedo para o irmão que está do seu lado. Diga para ele assim: é hora. Diga aí, é hora de eu começar a rasgar o meu coração. Diga assim: não é hora de você rasgar o seu coração, é minha hora de rasgar o meu coração. É a minha hora de rasgar o meu coração. Rasgai o coração e não as vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Olha como a coisa começa a mudar, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. Arrepende-se da desgraça que enviaria se eu e você nos convertermos, ou seja, se a terra inteira se converter, o Senhor vai fazer o quê? Ele vai se arrepender. Ele pode se arrepender, porque Ele é tardio em irar-se, e Ele pode se arrepender. Aonde semelhantemente Ele fez uma vez Ele fez isso na Bíblia? Existe uma cidade chamada Nínive, aonde o Senhor se arrependeu, porque o povo se converteu. O povo ouviu a palavra e começou a viver essa palavra. E o Senhor se arrependeu do mal que Ele ia fazer para aquela cidade. Ele não fez o mal. Mas do jeito que está indo, você acha que a humanidade inteira vai se converter? Pode passar, João. Perdão, João, volta um pouquinho. Talvez ele volte atrás e se arrependa e deixe uma bênção. Olha só. Talvez Deus possa se arrepender do mal que ele ia fazer e ainda deixe uma bênção. Uma oferta de cereais e uma oferta de libação para o Senhor, vosso Deus. Tocar a trombeta em Sião, decretar um jejum, convocar uma assembleia solene. O que a gente está fazendo aqui, igreja? Reunir o povo, santificai a congregação ou a comunidade, que é o versículo que o Senhor deu para a gente, para a conferência do ano que vem. Reunir o povo, santificai a comunidade, a congregação, ajuntai os anciãos, reunir os meninos e as crianças de peito. Saia o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento. Só nesse versículo aqui eu poderia pregar umas 2, 3 vezes. Mas nós vamos ter assunto para a conferência do ano que vem, nesse versículo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Pastor, mas eu não sou ministro. Você é ministro, no mínimo lá na sua casa. No mínimo lá na sua casa você é ministro, e lá você também é sacerdote. Entre o pórtico e o altar e digam: ó Senhor, poupa o teu povo e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações zombem dele. Sabe o que está acontecendo aí fora? As nações zombam do nosso Deus ou da nossa fé. Não é isso que a gente vê nas ruas? Se alguém prega a respeito de alguma religião que não é Deus, está tudo bem, mas se falam do Senhor, que não é religião, que Ele é Deus, vão contra. Por quê? Já se perguntou isso? Então o Senhor mostrou zelo para com a sua terra e se compadeceu do seu povo. Olha só, o Senhor se compadece do seu povo. Quem é o povo de Deus? Os seus santos. O Senhor se compadece no grande e terrível dia do Senhor. Já estava acontecendo, já aconteceu toda a destruição. Todos os rios se secaram, toda a terra queimou, todo o campo se queimou. Já não havia frutos, não havia cereais. E o Senhor falou: olha, jejue e ore, chore, pranteie o teu coração, se converta verdadeiramente ao Senhor de todo o coração. E então, nesse ponto aqui, igreja, preste atenção. Em resposta, o Senhor disse ao seu povo, depois que o povo se humilhou diante de Deus e entregou de todo o coração: eu vos envio o trigo, o azeite
o vinho e o azeite, tereis fartura deles, e não vos entregareis mais ao vexame entre as nações, por causa da conversão do povo, por causa da presença também dos seus santos, toda aquela destruição que havia acontecido na terra, o Senhor ouviu o clamor do seu povo, e automaticamente Ele começou a mandar vida, Ele começou a mandar trigo no campo, Ele começou a mandar mantimento, Ele começou a mandar vinho, Ele começou a mandar azeite, naquele grande e terrível dia do Senhor. Levarei para longe de vós o exército do norte, que eu não quero aqui entrar em questão quem é o exército do norte, senão a gente vai gastar muito tempo, e o lançarei numa terra seca e deserta, lançarei em sua vanguarda ao mar oriental e na sua retaguarda ao mar ocidental, seu mau cheiro subirá e a sua podridão se espalhará, ele tem feito grandes coisas. Ó terra, não temas, regozija-te no Senhor e alegra-te, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Ó animais dos campos, não temais, pois as pastagens secas já renascem. A vida começou a ganhar vida nos pastos, e os animais começaram a ter pastos para alimento. A árvore dá o seu fruto, e a videira e a figueira dão a sua força. Filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele faz descer muita chuva, e vos dá a primeira e a última chuva em medida justa, como fazia antes do dia da destruição. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Assim vos restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador. Sabe quando você ouvia lá no passado, sabe aquelas campanhas de restituição? Não levanta a mão não, porque eu já participei disso também. Quando a gente escuta falar, vou fazer uma campanha de restituição. Sabe o que precede a restituição? É tudo isso que nós acabamos de ler até agora. Precede a restituição. É o jejum, é a humilhação, é a conversão de todo o coração. De todo o coração. Isso sim precede a restituição. Quando você for bater na porta de Deus ali, fazer assim, ó: Senhor, restitui o que o inimigo roubou. Senhor, restitui o que foi roubado da minha vida. Aí o Senhor sabe o que Ele vai falar para você? Se converta de todo o seu coração que eu restituo. É a palavra que diz, não sou eu não. É a palavra do Senhor que diz, igreja. A palavra em Oséias, o Senhor disse: meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por falta de conhecer o Senhor, perdão. Por isso que muitas vezes você ora e Deus não escuta, parece. E Deus não responde, porque nós estamos precisando conhecer ainda mais a palavra. Para entender o que precede a restituição. É simplesmente isso, Joel capítulo 1 até o capítulo 2, até o 24. Reflita nisso e a sua vida jamais será a mesma. Jamais será a mesma. Assim vos restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército que enviei contra vós. Qual é a estratégia de Deus para com o seu povo, para chamar a minha e a sua atenção muitas vezes? Você já ouviu aquela expressão assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor? Sabe como que Deus chamou a atenção do povo aqui? Enviando destruição. Nós vamos nos salvar de quê? Do grande e terrível dia do Senhor. Mas eu e você não precisamos temer por esse dia. Eu e você precisamos nos santificar para o Senhor, para que naquele dia, você já vai ver já, comereis à vontade, vos fartareis e louvareis no nome do Senhor vosso Deus, que agiu em favor de vós de maneira maravilhosa, e o seu povo nunca mais será envergonhado. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Vós sabereis que eu estou em Israel. Qual é o pedaço de terra de maior briga na face da terra nos dias de hoje? Israel. Sabe o que vai acontecer em Jerusalém?
Daqui a pouco eu falo. Depois disso, derramarei o meu espírito. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Joel 2:28 já aconteceu em partes em Atos capítulo 1:8, que foi o derramar do Espírito Santo. Em partes eu digo, mas não temos tempo para continuar a respeito disso. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naquele dia, ou seja, ninguém ficará sem o Espírito Santo de Deus. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Tem alguma semelhança quando o povo saiu do Egito em direção a Israel? Tem alguma mera cristocidência nisso? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, igreja. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluias, pois os que escaparem estarão no monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu. E aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. O Senhor estabelecerá o seu trono em Jerusalém. O Senhor estabelecerá o seu trono em Sião, que é Jerusalém. Sabe ali onde está aquela cúpula dourada, aonde os israelitas não podem nem chegar lá, porque eles são proibidos de entrar lá naquele lugar? É ali que o Senhor colocará o seu trono, no templo do Senhor. Não haverá homem nenhum na face da terra que o impeça de acontecer, de fazer isso. Não haverá. Dali, Jerusalém será a residência, onde o Senhor começará a governar toda a terra será governada a partir de Jerusalém pelo Senhor. Porque no mundo brigam por um pedacinho de terra tão pequenininho, que antes não produzia nada e que agora produz muito. Literalmente porque o inimigo sabe que o Senhor governará a partir dali. Não é por nenhum outro motivo. Não é porque a terra é extremamente fértil, não é porque tem muita água, não é porque é um país que tem milhões e milhões de riquezas naturais, não, é um solo desértico. E eles aprenderam por misericórdia de Deus a ter a melhor irrigação da face da terra e produzir frutos e alimentos maravilhosos naquele lugar. Pode passar, John, por favor. Estamos finalizando. Naqueles dias e naquele tempo, qual é o tempo, igreja? Quando eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali as julgarei por causa de Israel, o meu povo e a minha herança, que espalharam entre as nações. Elas repartiram a minha terra e lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma prostituta e venderam uma menina por vinho para se embriagar. O que tendes vós contra mim, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? Por acaso quereis vingar-se-vos de mim? Se quereis vingança, retribuirei depressa o que tendes feito. Já que levastes a minha prata e o meu ouro, puseste os meus ricos tesouros nos vossos templos, e também vendestes o povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, levando-os para longe de suas propriedades. Eu os tirarei do lugar para onde vendeste e os retribuirei o que tendes feito. Venderei os vossos filhos e as vossas filhas ao povo de Judá, e estes os venderão aos sabeus, a uma nação distante, pois o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, preparai a guerra, convocai os guerreiros, aproximem-se todos os homens de guerra e ataquem. O Senhor estava dizendo aqui, olha, venham todos os guerreiros da face da terra, se reúnam aqui contra o povo de Israel. É exatamente isso que o Senhor fez ali.
Exatamente isso que ele fez ali. Só para fecharmos. Pode passar, John. Forjai espadas das relhas dos vossos arados e as lanças das vossas podadeiras, e diga ao fraco: eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos ao redor, e ajuntai-vos, ó Senhor, faze descer para lá os teus guerreiros. Levantem-se as nações e subam ao vale de Josafá. Há estudiosos que digam que o vale de Josafá está entre Jerusalém, o Monte Sião e o Monte das Oliveiras, aonde ele começa ali e caminha até o Mar Morto, aonde os bodes ficarão em um lado neste dia e as ovelhas do outro lado no dia do julgamento do Senhor. Ninguém escapará deste dia, igreja. Passar. Lançai a foice, porque a colheita já está madura. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vossos lagares transbordam, pois a sua maldade é grande. Multidões, multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está perto. No vale da decisão. Qual tem sido a minha e a sua decisão, igreja? Quando nós ouvimos e estamos conhecendo a palavra do Senhor. Qual tem sido? Qual tem sido? Todos os exércitos estavam se ajuntando ali para guerrear contra alguém. O sol e a lua naquele dia, naquela batalha, o sol e a lua se escurecem e as suas estrelas retiram o seu resplendor. Tem alguma relação com a revelação dada ao profeta, a João, que escreveu o Apocalipse? Com a revelação que o profeta Joel recebeu, que João recebeu também do Apocalipse 1. A diferença dos dois é que Joel foi mais ele foi mais sintético, ele sintetizou todas as coisas, mas João ele foi mais analítico, ele descreveu mais as coisas, o Senhor revelou mais ainda detalhes para ele. Se você quer ver o desfecho dessa história mais por completo, leia o livro de Apocalipse, você vai começar a entender ainda mais. E ele diz assim: o Senhor brada de Sião. Aonde é Sião? O Senhor brada de Jerusalém. O trono do Messias já estava ali edificado em Sião, em Jerusalém. Ele brada de Jerusalém. Você imagina o que é o Senhor estabelecer o seu trono e começar a governar ali naquele lugar? É isso que vai acontecer. É isso, igreja. E vai acontecer, queira eu ou você ou não. Está prestes a acontecer. O Senhor brada desde Sião e desde Jerusalém faz ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremem. Olha a analogia com o Monte Sinai. Tudo tremia naquele lugar porque o monte chacoalhava por causa da presença de Deus. Os céus e a terra tremem, mas o Senhor é o refúgio do seu povo. Olha só, o povo ali no pé da montanha, no pé do Monte Sinai, olhando aquela coisa assombrosa da presença de Deus, o monte chacoalhando e o povo estremeceu de medo. E o Senhor diz assim aqui: olha, povo meu, pode ficar tudo terrível, mas eu ainda sou o seu refúgio. Sabe o que é um lugar de refúgio? É um lugar de abrigo, é um lugar de se esconder. O Senhor ainda é o nosso refúgio. Ele será o meu e o seu refúgio naquele dia, como Ele precisa começar a ser nos dias de hoje. Ele precisa ser aquele lugar que eu e você nos sentimos seguros, aquele lugar que nós confiamos no Senhor, aquele lugar que nós entregamos tudo para Ele, porque toda a terra é dele, tudo que há na terra é dele. E ele continua dizendo assim, o profeta Joel continua dizendo, pode passar: assim sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros não a ocuparão mais. Ou seja, a igreja, somente
Os santos do Senhor habitarão com o Senhor em Jerusalém. Ninguém mais. Convertei-vos de quê? De metade do seu coração? Convertei-vos de todo o vosso coração. Deus não te quer metade, Deus não quer 5% seu, Deus não quer 50% seu, Ele quer você por inteiro. Bata aí no seu peito, o Senhor me quer por inteiro. O Senhor me quer por inteiro. Por que Ele tem revelado essa palavra para mim e para você? Qual é o tamanho do amor do Senhor pela sua vida? Qual é o tamanho do amor do Senhor pela nossa vida? Quando Ele revela uma palavra dessa para nós. É Ele falando assim para mim e para você: olha, eu te amo tanto que eu estou dando a conhecer a minha palavra para você. Milhões de pessoas no mundo, e você está sentado aqui nessa noite. Milhares de outros homens de Deus estão sentados em alguma igreja na face da terra, aonde tem um louco para pregar a palavra de Deus, para ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, para que o amor dele se manifeste pela nossa vida. Tamanho amor do Senhor pela nossa vida, que nos escolheu dentre milhões e milhões de pessoas para ouvir essa palavra, para termos a oportunidade de nos salvarmos. Tamanho amor do Senhor. Agora aponte o dedo para o irmão que está do seu lado. Olha o tamanho, diga para ele: olha o tamanho do amor do Senhor pela sua vida, que Ele quer que você escape disso. Olha o tamanho do amor do Senhor pela vida de cada um de nós. Domingo passado eu pregava em Liverpool, que eu li um versículo em Lucas, até o irmão Adriano abriu o mesmo versículo. E os discípulos, os apóstolos estavam felizes, porque os espíritos imundos estavam se submetendo a eles, e eles voltavam da missão, e eles estavam felizes ali, e o Senhor Jesus de repente ele vê aquilo ali e ele fala: que isso? Se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, não porque os demônios se submetem a vocês. Se alegre, igreja, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Se alegre porque naquele dia eu e você governaremos desde Sião com o Senhor. Eu e você reinaremos com Ele. Nós já temos o spoiler do que está por vir. A pergunta que não quer calar é: qual será a nossa postura e atitude daqui para frente? Ou eu me converto de todo o meu coração, ou entrego todo o meu coração para o Senhor, ou eu vou continuar da mesma forma. Aonde os estrangeiros, quem é estrangeiro é aquele que não conhece o Senhor. Naquele tempo da palavra, naquele tempo, quem não for chamado para aquele lugar, quem não se santificou em vida, quem não conheceu a Cristo em vida, não será chamado para aquele dia, para aquele momento em Jerusalém com o Senhor. Não se engane. Não se engane. Não existe brincar de ser crente. Não existe brincar de ser cristão. Ou você é, ou você não é. Apocalipse capítulo 3 fala assim: que o morno o Senhor vomitará pela sua boca. Deus é amor, mas Deus é justiça. A igreja, Ele não vai nada sair da sua palavra. Mas ele pode se arrepender do mal que ele faria, se um coração que se arrepende, se um coração se converte a Ele. O Espírito Santo de Deus está para ser liberado em toda a face da terra. Hoje todas as pessoas têm acesso a Ele. Porém nem todas as pessoas que conhecem a Cristo, é claro, mas nem todos acessam a Ele. Nem todos têm comunhão com Ele, nem todos vivem com Ele, nem todos ouvem a Ele, nem todos veem a Ele, nem todos sentem a Ele. É culpa dele ou é culpa nossa? Deus, Ele é santo, santo, santo. Se Deus é santo, imagine o Espírito Santo. Ele é santo, 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 santo. Que Deus falou que, é heresia. Olha só o que Deus falou do Espírito, que Jesus falou do Espírito Santo. Você pode pecar contra tudo, mas se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão. Não tem perdão contra Ele. Você já imaginou a santidade do Espírito Santo de Deus? Por isso, igreja, é o casamento perfeito. Um Deus que é santo, santo, santo. Eu e você nos santificando a cada dia, vai acontecer o quê? De repente, quando você estiver santo,
de acordo com o que você tem aprendido da palavra, aquilo ali vai se tornar uma explosão, aonde os céus e a terra se manifestarão dentro de ti. A porção celestial do Espírito Santo que há em ti, que representa o céu, com a porção da terra que é a sua carne, será uma explosão sobrenatural da parte de Deus dentro de você, chamada avivamento pelo Espírito Santo de Deus. E por que Deus permitiu que o brasileiro faça churrasco? Por que Deus permitiu que o brasileiro acenda uma churrasqueira? Cada vez que você acende uma churrasqueira, você pega uma brasa só, e daquela brasa contamina outra, daquela brasa passa o fogo para outro. O fogo do Espírito Santo de Deus que está em ti precisa contagiar o irmão que está do seu lado, precisa contagiar o vizinho, o seu amigo de escola, a nação inteira será contagiada através da sua vida. Será contagiada através da sua vida, através do fogo de Deus que você carrega. Aleluias. E para fecharmos agora, pode passar. O Egito ficará desolado e Edom será um deserto arrasado, por causa da violência que cometeram contra o povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Quando você ouve ali povo de Judá, o povo de Israel, somos eu e você também. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Nós estaremos com o Senhor, habitando desde Jerusalém com o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Pode passar, John. E purificarei a culpa do sangue que eu não havia purificado, pois o Senhor habita em Sião, o Senhor habitará em Jerusalém. Aleluias, glória a Deus. Último, John. Aleluias. E o Senhor habitará em Sião. E o Senhor habitará dentro do César. O Senhor habitará dentro da Dinha. O Senhor habitará dentro do Jimmy. O Senhor habitará dentro do Fernando. O Senhor habitará dentro de cada um de nós, para sempre, igreja. E eu te convido a colocar de pé o grupo de louvor aqui, para a gente glorificar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E nessa noite é uma noite onde é uma noite de decisão. Noite de decisão. É uma noite de decisão. Aonde o Senhor, aonde o Espírito Santo de Deus te faz uma pergunta. Aonde o Espírito Santo de Deus te faz uma pergunta. Ele tem em você de todo o seu coração para Ele. Naquele dia, somente aqueles que forem santos, que estiverem com todo o seu coração entregue para o Senhor, estarão com Ele, governando desde Jerusalém, no milênio. Naquele dia acontecerá o julgamento no vale de Josafá, aonde toda a humanidade será reunida ali naquele lugar. E as ovelhas, que são os santos do Senhor, estarão a um lado, e os bodes do outro lado. Os bodes são aqueles que ouviram a palavra de Deus, são aqueles que entregaram 50% do seu coração, são aqueles que até ouviam falar de Jesus, são aqueles que sentavam na igreja muitas vezes, mas que eram somente telespectadores. O Senhor não te quer como telespectador, Ele te quer por completo nessa noite. E essa noite é uma noite de decisão na minha e na sua vida, aonde ou nós entregamos o nosso coração 100% para o Senhor, ou nós entregamos. Feche seus olhos, vamos glorificar o Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar a nações em amor. Que a terra estremeça diante da majestade
Jesus. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei que voltará para governar as nações em amor. Ao leão que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que cruze ao leão que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Eu não vou fazer um convite para você sair do seu lugar nessa noite, mas eu vou fazer um convite para você fechar os seus olhos e orar ao Senhor e se arrepender diante dele. E eu entendo que se o nosso coração já fosse 100% do Senhor, o Senhor já teria nos recolhido desse lugar, e eu me incluo nisso. O Senhor já tinha nos levado para junto dele. E eu quero te convidar a se arrepender, a orar ao Senhor, a clamar e pedir por misericórdia da parte de Deus sobre a nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós nos humilhamos nesse momento, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, lançada ao Teu povo, Pai, porque ela vem como flecha, Senhor, e essa noite ela atingiu o nosso coração, Senhor. Pai, nós nos arrependemos, Senhor, de todas as palavras, de todo o tempo perdido, Senhor, de todas as ações que deveríamos ter feito e não fizermos. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, de não ter dado, Senhor, peso e vazão à Tua palavra. Senhor, todo esse tempo, Senhor, que o gafanhoto consumiu, Senhor, que o devorador, Senhor, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, humilhados, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, para Te dar o melhor, Senhor, o melhor a partir de agora, Senhor, Te apresentar o melhor, Senhor, a partir desse tempo, Senhor, para viver essa palavra a partir de hoje, Senhor, e que seja hoje, que seja agora, Senhor, esse tempo da restituição, esse tempo da restituição, Senhor, porque nós abrimos o nosso coração, Pai, oh Deus, para ouvir a Tua voz e ouvir, Senhor, o que Tu queres, Senhor, de nós. Senhor, nós nos humilhamos, Senhor, diante da Tua presença e declaramos: nós iremos, Senhor, nos humilhar a cada dia mais, Senhor, obedecer a Tua palavra a cada dia mais, Pai, para que Tu, Senhor, a cada dia mais se manifeste, não apenas nessa casa, mas nessa nação, nessa geração, Senhor, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Você tem a oportunidade de se derramar diante dele agora em adoração. Você tem a oportunidade agora de se quebrantar diante dele.
Pai, queremos te engrandecer nesse lugar, Senhor, porque os céus estão abertos neste lugar, Senhor. Como igreja, nos humilhamos diante da tua grandeza, da tua potente mão, Senhor. Ó Senhor, o lugar mais alto nesse momento que queremos estar é aos teus pés, Senhor. É o lugar mais alto, Senhor, aonde queremos contemplar a tua grandeza, aonde queremos contemplar a tua soberania, Senhor, declarando, Pai, diante de todos os anjos, diante dos 24 anciãos, Pai, que não há outro Deus como tu, Senhor, que o Senhor é santo, que o Senhor é santo, que o Senhor é santo, Pai. Oh Senhor, nesse momento queremos nos humilhar, Senhor, queremos nos postrar, tirar nossas coroas diante dos teus pés e declarar como igreja que santo é o Senhor nesse lugar, que santo é o Senhor neste bairro, que santo é o Senhor sobre essa nação, Senhor. Ó Pai, que nós possamos tomar esta decisão, Senhor, de participar, ser compartilhos contigo, Senhor, nesse grande dia, Pai, nesse grande dia onde o Senhor virá pela tua igreja, Senhor, e queremos ser chamados de santos, os teus santos, Pai, para estar ao teu lado, Senhor. Como falou o teu servo nesse lugar, Senhor, restitui todos os anos consumidos pelo gafanhoto, tudo aquilo que foi, Senhor, tirado das nossas casas, dos nossos lares, das nossas famílias, e declaramos restituição, restituição nos lares, restituição nos corações, nas mentes, nas almas, Senhor. Ó Senhor, sobre a tua igreja, Senhor, nos humilhamos diante da tua grandeza, Pai. Declaramos como igreja nesta tarde, Senhor, nesta noite, Senhor, que somos restituídos pelo teu amor, pela tua presença, pela tua unção, pelo azeite, pelo bálsamo novo e renovador, Pai. Te glorificamos nesta noite, Pai. Te exaltamos nesta noite como a tua igreja amada, Senhor. É no nome de Jesus que eu te agradeço e te louvo, Senhor, pela tua presença nesse lugar, Espírito Santo. Aleluias! Poder se assentar. Noite de restituição. Se há um coração quebrantado e humilde, o Senhor não se nega. Quer ser restituído na sua vida em qualquer área? Se arrependa diante de Deus. E a consequência disso, do arrependimento, vai ser a restituição de Deus na sua vida. Tá vendo como que a gente aprende o conceito errado muitas vezes e faz daquele conceito uma verdade? Amém, igreja? Glória a Deus. Gostaria de chamar aqui a irmã Érica, por favor. O irmão César também, para fazer companhia, por favor, também. Glória a Deus. Para você que não sabe, a irmã Érica foi batizada na semana passada. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da irmã Érica, amém? Glória a Deus. Eu quero te entregar esse certificado de batismo aqui com muito amor e alegria no Senhor pela sua vida. Nós somos, há umas 3 semanas atrás, a irmã Érica me procurou, eu e minha esposa, e falou assim: pastor, eu quero me batizar, mas pode me batizar antes de eu viajar? Falei, vamos orar. E aí o Senhor preparou todas as coisas, amém? Como que a gente vai negar para um batismo? Não tem como, amém? Não tem como. E aí nós somos, eu, minha esposa, o Henry, o irmão César, a irmã Érica, o Paulo César e a Ana Luísa. Nós somos lá em Liverpool, em Formby, naquela praia que 2 vezes o Senhor já abriu os céus diante de nós. Nós fomos lá fazer o batismo dela, amém? Foi um dia maravilhoso, onde o Senhor bradou na vida dela para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida da irmã Érica. Vem cá, meu amor, ora pela vida da Érica, por favor. Obrigado. Noite de restituição. Amém? Amém. Amém. Pai, nós colocamos a vida da irmã Érica, Senhor. A decisão que ela tomou, Senhor, de entregar a vida dela e cumprir as suas ordenanças, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha abençoar a casa da tua filha. Que ela venha cada dia agora, Pai. O Senhor é a porta, ela já entrou, Senhor. Mas agora existe o caminho. Que o Senhor fortaleça ela no caminho. Porque ela tem um alvo, ela tem um fim. Pai, então eu peço que o Senhor esteja ajudando ela nesta caminhada, a cada dia mais ser aperfeiçoada pelo Senhor, a cada dia mais que ela pareça mais contigo, Senhor, e que ela possa resplandecer a glória do Senhor,
Por onde ela andar, Senhor, eu te peço que o Senhor acampe os anjos ao redor dela, guardando, livrando e abençoando. Que ela seja a boca do Senhor e que ela faça muitos discípulos do Senhor, porque esse também é uma ordenança do Senhor. Ide e fazei discípulos de mim. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar a tua serva com poder e muita autoridade por onde ela passar. Que o Senhor também possa dar palavras de sabedoria, de conhecimento, Pai, em nome de Jesus, para que ela possa tocar as pessoas por onde ela passar, com o teu amor, com a tua fé e com a esperança no teu santo nome, no dia que o Senhor vai voltar buscar a tua noiva, Pai. Muito obrigado pela decisão da tua filha, Pai. Nós a abençoamos, nós a recebemos como corpo de Cristo neste lugar e declaramos o teu poder sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Estenda suas mãos para cá. Eu vou pedir que você venha profetizar sobre a vida da irmã Érica. Amém? Glória a Deus, aleluias. Obrigado, irmão César. Glória a Deus. Tamo junto. Acho que vou chamar a irmã Amanda aqui para dar os avisos. Vem cá, irmã. Vem cá. Tá com vergonha, né? Ela não tem vergonha, mas aqui em Manchester ela fica com vergonha. Glória a Deus. Te livrei, né? Amados, terça-feira temos a nossa live. Amém? Sexta-feira, relógio de oração. Relógio de jejum todos os dias. Ou seja, temos tudo para ter uma vida santa diante do Senhor. Temos a live para aprender a palavra, temos o culto para adorarmos, cultuarmos ao Senhor, aprendemos a palavra. Nós temos sido tremendamente abençoados pelo Senhor em receber todas as estratégias dEle, para que a gente tenha uma vida santa e irrepreensível diante dEle. Amém? Temos também o Aviva Spotify, temos no YouTube. Amém, que você possa acessar lá o Spotify. Nós temos agora todas as palavras que nós pregamos aqui, estão sendo inseridas pela irmã Karina, pelo irmão Fábio no Spotify. Você pode ir lá no teu Spotify, seguir lá, Viva Manchester Church, no Spotify. E aí você ouve ali, só no áudio, as pregações. Oi? A Viva Church, perdão. E ali você ouve todas as ministrações de há muito tempo que nós temos ministrado aqui nesse altar. Aí se você começar a ouvir as palavras desde lá de trás, você vai começar a entender o porquê nós estamos identificando algumas coisas que o Senhor tem feito hoje no nosso meio. Amém? Temos também o canal no YouTube ali também, onde você pode ser tremendamente abençoado, ouvindo, aliás, assistindo ali a palavra do Senhor. Temos hoje a Cantina Solidária. Amém, igreja? Olha o cheiro de pastel, que delícia. Não tem um valor específico pelo pastel, você pode pagar 1 libra, 10 centavos, 50 libras, o que você quiser pagar, e você sentir no seu coração. Essa cantina de hoje é em prol do jantar que nós vamos fazer do dia... Não, dia dos namorados não. Do jantar. Ai, Senhor. Oi? Eternos namorados. Obrigado, irmão. Valeu, me salvou, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Pelo jantar de casais. Amém? Aonde nós íamos fazer em outubro, só que outubro vai ser um mês de muita programação. Nós vamos ter alguns convidados aqui de fora. E nós vamos ter que deixar para novembro, amém? E é isso, amém? Sexta-feira, relógio de oração. Olha, sexta-feira estamos aqui, a sala de oração, nosso culto de oração e intercessão. Os jovens estão de férias. Ontem nós tivemos ali um churrasco, um tempo de comunhão em Liverpool com os jovens. Foram alguns jovens de Manchester também, onde foi um tempo ali tremendo.
O irmão Freza nos presenteou com um churrasco ali, que ele fez ali em meia hora, ele fez um milagre instantâneo. Churrasco maravilhoso ali, foi uma delícia. Amém? Acho que é isso, né? Temos nossos irmãos que nos visitam, temos o Bless More, que está com a gente. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Quando eu falo que tudo fala, só a gente precisa prestar atenção. Qual é o nome dele? O que Deus vai fazer nesse lugar com a sua vida? Deus ama tanto ele que trouxe ele como resposta de Deus para a sua vida. O Espírito Santo fala o tempo todo, só que a gente tem que estar ligado, igreja, amém? God bless you, bless more, é um presente de Deus ter a sua vida aqui, amém? Temos o Wesley, a Mafalda e a Isabela, amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessa família, glória a Deus, é uma alegria ter vocês aqui, glória a Deus, amém, família? Acho que é isso, né? Amados, amanhã eu, minha esposa e o Henry, quem lembra que há 2 anos atrás, quando nós fomos para o Brasil, nosso voo, quando passou em Paris, deu uma pane no avião e cancelaram o voo de Paris para São Paulo, e depois ali nós tivemos que ficar para o dia seguinte. O sonho da minha esposa era conhecer Paris, todo ano ela falava, amor, vamos para Paris. Eu falei, a gente vai quando Deus prover. E aí a gente não ia, aí Deus deu um dia cancelado, um voo cancelado para nós, quando estávamos no Brasil, e aí deu um presente um dia para conhecer Paris com a minha esposa e com o Henry lá também. E aí no dia seguinte a gente embarcou para o Brasil. Só que daí quando a gente voltou, a gente descobriu que a gente tinha direito a 3 vouchers, 3 passagens para o Brasil de novo, porque o voo tinha sido cancelado para o outro dia. Amém? E é essa viagem que nós vamos fazer agora. Nós tínhamos um tempo para usar essa passagem, se não usasse agora esse ano, a gente ia perder. Então nós decidimos ir agora. O Yuri já foi lá da Rússia, foi para o Brasil, já está lá, tem uma semana. E nós vamos se encontrar com o Yuri e com o Thales. Amanhã à noite não, porque nós vamos chegar em São Paulo umas 8 da noite mais ou menos. Vamos pegar um carro, daí vamos para o Paraná, 6, 7 horas de viagem, vamos dormir no meio do caminho, aí vamos continuar a viagem na segunda-feira, e ali estaremos com a família reunida lá no Brasil, em nome de Jesus, amém? Pastor Rodrigo, aqui, glória a Deus, levanta a mão, Pastor Rodrigo, para quem não te conhece, Pastor Rodrigo ficará responsável pela igreja nesse período, então se você precisar de alguma coisa, você não liga para mim não, você liga para o Pastor Rodrigo, amém? Já ouvi falar que vão me excluir do grupo do WhatsApp da igreja, da Viva Manchester, da Viva Liverpool. Amém? Então, se você vê eu sendo excluído do grupo, você já sabe. Você pode culpar a Samira e a Karina, que foi as duas que falaram. E a Karine também, se eu não me engano. Amém. Estou brincando, igreja, amém? Mas em 3 semanas estaremos de volta. Nós precisamos descansar um pouquinho. Estaremos passando Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Minas. Vai ser uma corrida, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Estaremos de volta com mais fogo ainda em nome de Jesus. Amém? E é isso. Glória a Deus. Partiu cantina? Vou colocar de pé, por favor. Amém. Queridos, quantos aqui já viajaram para qualquer lugar e você foi abençoado pela oração do pastor? Não precisa levantar a mão. Mas eu creio que quase todo mundo. Eu quero que você retribua nesse momento, através da vida deles. Vamos abençoar a ida e a volta, para que o Senhor apresse o mais rápido possível esse tempo, para que a gente sinta o mínimo de saudade possível, mas que o Senhor, Ele direcione todos os passos, todas as palavras, e aonde eles passarem, que eles levem essa marca, a marca viva, a marca do que o Senhor está fazendo nesse lugar. Então abençoe nesse momento essa viagem. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse presente que Tu nos deste, Senhor. Pai, por essa família maravilhosa, e nós te agradecemos, Senhor, pelo presente, Senhor, dessa viagem sobre a vida deles, Pai. Nós entendemos, Senhor, que há tempo para todas as coisas, Pai, e esse é o tempo, Senhor, deles irem, Pai, mas traga-o, Senhor, em paz, assim como o levará, Senhor. Pai, que aonde eles plantarem a planta dos pés, Senhor, aonde eles pisarem, aonde eles tocarem, Senhor, que seja abençoado, Senhor. Pai, que a Tua presença, Senhor, vá adiante, Senhor, vá na retaguarda, Senhor, e que o Teu Espírito, Senhor, seja a manifestação, Senhor, na vida deles, Senhor, que seja uma viagem, Senhor, de descanso, Pai, que seja, Senhor, uma viagem de renovo, Senhor, e traga-os em paz, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém, aleluia! Glória a Deus, família. Acho que Deus falou assim, acho que o povo está cansado de te ouvir, vou te mandar 3 semanas lá para o Brasil.
Amém, família? Que Deus abençoe a todos. Sentiremos a falta de cada um de vocês, mas pode ter certeza que nós amamos a igreja do Senhor Jesus, nós amamos a sua vida. Mas, pastor, como que você ama a igreja do Senhor? Tem como não amar aquilo que Deus ama? É impossível. Eu amo a igreja do Senhor Jesus. Amém? Vocês estarão no nosso coração, em breve estaremos de volta em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre. Que a maravilhosa graça e a maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja sempre disponível e acessível, sendo manifestada sobre a vida de cada um de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e os abençoamos no nome que é sobre todo nome, o nome santo, holy, do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, papai, por tudo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluias. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.